Amém, glória a Deus. Podem sentar. Que coisa mais linda. Vocês são super-heróis, viu? Povo que acorda cedo. Cheguei aqui na igreja e o reverendo Rodolfo disse assim a mim: eu fui pastor em Petrolina há 15 anos e lá Jesus ressuscitava às 8 horas da manhã. Esse negócio de Jesus ressuscitar às 6 horas da manhã, eu não sei não. Isso é o reverendo Rodolfo, que é essa figura, né? Mas a gente está tão feliz. Olha a igreja cheia de gente que entende que hoje, como ele mesmo disse, é o dia mais importante do ano, é o dia mais feliz do ano. Que dia maravilhoso. A gente espera chegar esse dia. Por quê? Porque sem a ressurreição vã a nossa fé. A ressurreição de Jesus, o primogênito dentre os mortos, garante a nossa ressurreição e a nossa vida eterna. Os que estão acostumados a vir no culto das 8 da manhã, que hoje nem vai ter, sabem que quando a gente faz o batismo, a gente gosta de confessar, de dizer o credo apostólico que está ali escrito, e o credo apostólico diz que a gente crê na ressurreição da carne, ou no corpo, e na vida eterna, e isso só é assim por conta da ressurreição real, corpórea de Jesus. Tem gente que acha que a ressurreição é um pensamento, tem umas frases existencialistas que me irritam profundamente. Vocês são minhas ovelhas, sabem que eu me irrito com muita coisa. E eu me irrito com aquele negócio de, Jesus já ressuscitou no seu coração, como se fosse uma ideia, a ressurreição fosse um princípio, fosse uma filosofia, e que se Jesus ressuscita no nosso coração, feito no Natal a gente diz, Jesus já nasceu no seu coração, assim um negócio meio filosófico, meio subjetivo, mas hoje é o dia de nós gritarmos que Ele ressuscitou de verdade, não só no nosso coração, que Ele também ressuscitou, mas Ele nasceu, morreu, e ao terceiro dia, Ele ressurgiu dentre os mortos. O povo procurou o corpo dele e não ia encontrar, porque a ressurreição foi na carne, e nós ressurgiremos também assim com Ele, e isso é por isso que a gente não se surpreende com o grito de alegria, do aleluia. Ele ressuscitou, dos cristãos ao redor do mundo. Vocês estão aqui, mas na Austrália, na África, na Europa, aqui na América Latina, em qualquer lugar onde há cristão, hoje é o dia de juntos gritarmos aleluia, Ele vive, Ele ressurgiu, e isso é muito bom. Tem quem não entenda, e eu entendo, as pessoas que não entendem ainda, as pessoas pensam na Semana Santa como um feriado, e a ressurreição como um significado de ressurgir, de renascer, e o povo dá ovo de Páscoa. Nada contra, veja, eu gosto demais, mais do que eu deveria gostar, mas não é sobre um conceito de renascer e dos ciclos que se fecham, outros se abrem. É a ressurreição mesmo na carne para a vida eterna. Amém? Nós sabemos disso, vocês sabem disso, senão não estavam aqui às 6 horas da manhã num culto desse, graças a Deus. Eu quero falar um pouco sobre essa ressurreição, sobre essa fé, a partir de um dos textos mais lindos da Bíblia, do Novo Testamento, que é essa galeria dos heróis da fé, que está em Hebreus capítulo 11. E você sabe que tudo que você diz volta para você, né? Então, até as brincadeiras que você tira uma hora, vão brincar com você. Domingo passado, no culto das 10 da manhã, veja, eu passei a vida inteira aprendendo com o meu pastor, ele me dizia as coisas, e hoje eu fico repetindo as coisas para os outros, né? E ele dizia assim para mim, para Rodolfo, quando a gente era muito novo, Dom Paulo ensinando a gente a pregar, ele dizia assim, ele estava tirando onda da cara da gente, mas a gente gostava. Ele sempre foi um pregador extraordinário, e a gente era uns pregador meio ruinzinho. E ele estava ensinando, e ele dizia assim para a gente: meus filhos, quando vocês forem pregar, vocês escolham textos bonitos, uma palavra boa, um texto bom para ser lido, um texto bom, porque se você não tiver nada de bom para dizer, o texto já disse, entendeu? Aí eu esperei ele vir aqui para pregar no domingo de manhã às 10, e ele pegou um texto maravilhoso da primeira carta de João sobre o amor, um texto muito lindo. Aí ele me disse qual era o texto, alguém fez a leitura do texto, aí eu estava ali junto de Igor, junto de Rodolfo, com o Dom Paulo. Aí eu disse: Dom Paulo, que coisa boa, se o senhor não falar nada que preste, o senhor escolheu um texto maravilhoso. Aí a gente riu, está tudo certo. Aí hoje, o reverendo Gilberto se levanta para ler esse texto, aí o reverendo Igor, que é esse que faz bullying, vira para mim e faz, fizesse a mesma coisa: se tu não pregar nada que preste, esse texto já fez tudo. Porque que texto maravilhoso é esse da galeria dos heróis da fé, de Hebreus capítulo 11. Hebreus foi escrito
para pessoas que estavam sofrendo perseguição por serem cristãos, uma vida difícil lá há 2000 anos atrás, ou pouco menos do que 2000 anos atrás, talvez. E porque a vida terrena, a vida aqui estava tão difícil, estava tão dura, muita perseguição, muita dor. Alguns cristãos que eram judeus e que tinham se tornado cristãos, porque Jesus era judeu, e aí fundou esse cristianismo. Então muitos cristãos naquela época vinham do judaísmo. O apóstolo Paulo fazia muito isso, pregava a partir das sinagogas, depois ia fundando as igrejas. Muitos deles estavam voltando ao judaísmo, inclusive, por conta da perseguição, que os judeus não eram perseguidos, mas os cristãos eram perseguidos, e às vezes os judeus é que perseguiam os cristãos, não era só Roma. Então muitos estavam voltando ao judaísmo, e a vida estava difícil, parece com a minha, e parece com a sua, muitas vezes, em algum sentido. E o autor dessa carta de Hebreus começa dizendo, o argumento todo do livro é de que não dá para voltar atrás, quando a gente tem Cristo. E ele começa a dizer que Cristo é superior a Moisés e a lei de Moisés e o sistema mosaico. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a tudo. Se você for ler a carta inteira, você vai ver ele provando capítulo a capítulo de que Cristo é superior a todas as coisas pela sua ressurreição. E ele argumenta que vale a pena viver na fé em Cristo e na sua ressurreição, e chega no capítulo 11, no fim das contas, tudo vai ter a ver com fé. E ele dá, no primeiro versículo do capítulo 11, o conceito de fé. Então, se você de anotar, anote o conceito de fé de Hebreus capítulo 11, só a primeira parte. Ele diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mas eu quero focar na primeira parte. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E aí eu pergunto a você, porque eu sei que é essa pergunta que o autor de Hebreus fez aos seus leitores, e essa é a pergunta que esse sermão vai fazer: o que é que se espera? A fé é a certeza das coisas que se esperam. A pergunta é: o que é que nós esperamos pela fé? É a certeza do quê? A nossa fé é uma certeza do quê? E aí é lindo demais, eu queria ler tudo, mas não vale a pena, a gente já leu, e eu quero deixar você animado para ler Hebreus 11 todo. Mas é muito lindo porque ele fala que pela fé Abraão partiu sem saber para onde ia para fundar a nação de Israel. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei depois. Pela fé Abraão fez isso. Pela fé Moisés abandonou o Egito, celebrou a Páscoa atravessando o Mar Vermelho, e ele sai citando tantos outros heróis da fé extraordinários, aqueles que você imaginaria que ele citava, como Abraão, Moisés e outros que você talvez não imaginasse, e se fosse escrever não incluísse. Por exemplo, ele diz: pela fé Raabe, a prostituta, teve livramento de morte pela fé, quando ajudou o povo de Israel na queda de Jericó. E eu não vou ler tudo, mas eu escolhi uma parte para ler. Eu vou ler a partir do 32, olha que lindo. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas. Essa é a melhor parte, veja que coisa mais linda de vitória. Fecharam a boca dos leões, se referindo a Daniel. Extinguiram a violência do fogo, se referindo a Sadraque, Mesaque e Abednego. Escaparam ao fio da espada, muitos deles. Da fraqueza tiraram força. Isso é lindo, dá um sermão inteiro sobre isso. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, e isso é lindo demais. Pela fé a gente vê Deus fazer proezas. E se eu olhando daqui, conhecendo algumas histórias das pessoas que eu vou conhecendo aos pouquinhos aqui na igreja, eu poderia citar: pela fé Deus fez tanta coisa na vida de Bruna, pela fé tanta coisa na vida de Betão, que eu vou casar já já ali com Thaís. Pela fé Ele fez na sua vida, na minha vida, tantas coisas. A pergunta ainda segue: a fé é a certeza das coisas que alguém espera. O que é que você espera pela fé? E o autor segue citando histórias que talvez eu e você, a gente não queira viver, mas pela fé também viveram. Pessoas que sofreram muito, alguns torturados, não aceitando pelo resgate
para obterem superior ressurreição, grave isso, e aí vem o versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, de algemas e prisões. A gente lembra dos apóstolos Pedro e Paulo, por exemplo. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados pela fé, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Olhe, esses homens dos quais não era digno, eu fico com vontade de chorar toda vez que eu leio. Mas conhecidos pela fé em Deus. Sofreram tudo isso que eu acabei de ler, mas conhecidos pela fé que tinham. E o que é que eles esperavam? O que é que você espera? A fé é a certeza do que você espera. O que é que você espera? Por isso que eu acabei de ler, ninguém espera. Ninguém espera pela fé sofrer. Ninguém espera pela fé ser cerrado ao meio. Ninguém espera pela fé perder um filho. Ninguém espera pela fé ter um ente querido morto. Ninguém espera pela fé um desemprego. Ninguém espera pela fé isso. A promessa da vida eterna, ela está lá, firme. Mas há outras coisas na vida que a gente espera receber, e a fé é a certeza daquilo que a gente espera, mas nem sempre a gente se concretiza com essa promessa, porque a gente aprende erroneamente a achar que fé é uma superstição, fé é fazer uma figa, uma fezinha. Já ouviram falar em fezinha? Um pensamento positivo, uma chance de ganhar alguma coisa. E vocês sabem que eu sou sofredor mesmo, eu gosto de ir para jogo do Náutico. E eu vou com meus filhos, Davi, Caio está ali, e o povo me conhece de saber que eu sou alvirrubro, porque há muitos anos atrás, quando a gente foi campeão uma vez, eu estava pregando na Catedral da Trindade, antes de eu vir para cá, na Trindade, e eu estava pregando na hora que o Náutico foi campeão, ó. Fora de casa, obviamente, porque se fosse nos aflitos, eu não estava pregando, eu estava nos aflitos. Outro pastor ia estar pregando, mas como o jogo era fora, lá em São Luís do Maranhão, aí eu disse, eu não vou para o jogo, eu vou pregar. Eu estava no púlpito da Catedral da Trindade e Caio mandou a mensagenzinha, Náutico campeão. Aí quando terminou o sermão, eu disse, Deus abençoe vocês e viva o timba. Pronto, aí pegou esse negócio, isso viralizou. Então muita gente da torcida do Náutico sabe que eu sou alvirrubro. Aí eu vou para o jogo com os meninos e é um negócio de bispo, Deus abençoe, é hoje que a gente ganha, bispo, Deus abençoe. Aí teve um dia que a gente estava no jogo, e veja, isso acontece sempre, mas teve um dia que a gente estava no jogo, e estava daquele dia difícil, né? Aquele dia que não ia, o Náutico não ia ganhar, e eu lá nervoso com os meninos assistindo o jogo. Aí chegou um cidadão, virou para mim, aí disse, ô bispo, faz uma fezinha aí, faz uma fezinha, se movimenta aí no mundo espiritual, para ver se dá alguma coisa. Porque a gente aprendeu que fé é isso. A gente aprendeu que fé é para que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, mas como imaginar ou esperar pela fé, passar por provas e por sofrimentos. Mas heróis da fé obtiveram vitória, e heróis da fé também sofreram derrotas, homens dos quais o mundo não era digno. Eu fiquei pensando no que é que eu ia pregar nesse culto da ressurreição, que é o culto que eu mais espero pregar o ano todo, que eu fico mais feliz de estar aqui com vocês. O que é que eu pregaria hoje? E esse texto dos heróis da fé veio, porque se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Ou seja, eu quero que você saia daqui entendendo uma coisa hoje. O que dá sentido à sua fé é a ressurreição de Jesus. Se não, a sua fé é qualquer coisa, menos fé. Se a sua fé não for baseada e esperando a ressurreição, a Bíblia diz que ela é vã, ela é inútil, ela não serve. A fé que eu vim pregar hoje de manhã é para além do aqui e do agora. A promessa é para a restauração de todas as coisas na eternidade. Há um versículo
que o apóstolo Paulo diz, e que eu vou repetir para você, que eu oro para que o amigo Espírito Santo faça entrar como uma flecha no seu coração hoje. O apóstolo Paulo diz assim: se a nossa esperança é para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Eu vou repetir: se a nossa esperança é para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. A fé na ressurreição é o que gera uma esperança viva. Eu sou pastor dessa igreja, junto com os meus companheiros, e a gente entende, e para isso eu sou muito paciente. A gente entende os passos da fé. Ninguém, ou pelo menos a maioria, não se converte de um dia para o outro e tem tudo isso feito um download de um sistema e a pessoa já sabe tudo e já tem esse tipo de fé. Nós entendemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós entendemos que as pessoas vão crescendo e amadurecendo aos poucos, e é lindo ver esse desabrochar de quando chega alguém aqui de um cursilho, e a semana passada a gente encerrou um cursilho, ou de um encontro de jovens, ou de uma realidade, e chega ainda novinho, sem saber de muitas coisas, chega porque trombou com Jesus num evento como esse, ou aqui num culto, e aí vem feliz, vem com menos de 50 quilos nas costas, da culpa que o Espírito Santo, pelo sangue de Cristo, tira dos pecadores, e vem sem muito conhecimento, e é lindo. Eu amo. Olha, se tem uma coisa, a turma perguntou se eu gostava de pregar, eu disse que gosto, mas eu prefiro ouvir Rodolfo pregando. O que eu gosto de fazer mais não é pregar, Rodolfo prega. O que eu mais gosto de fazer, sem nenhuma dúvida, é perguntas e respostas, é tirar dúvida. É por isso que eu faço isso tanto. Café da manhã das mulheres, eu adoro. Eu venho e eu fico pedindo a Paula para fazer. Paula faz: não, hoje eu quero fazer diferente. Eu digo: não, mas deixa eu fazer, deixa eu ir lá. Deixa eu ir para aquelas mulheres lá perguntar, fazer perguntas e respostas. Café da manhã dos homens, nos seminários todos, seminário de vida, seminário de crescimento, todos. Eu gosto de perguntas e respostas, porque eu gosto de ir vendo onde a pessoa está na fé, quais são as dúvidas, e eu ir poder construir com essa pessoa isso. Isso é, sem dúvida nenhuma, o que eu mais gosto de fazer. E eu quero me referir a você, que é normal e é comum, você que ainda usa a sua proximidade recente com Deus, a sua espiritualidade que está começando a aguçar, você que agora entrou no discipulado, ou então no ano da palavra, você que agora começou a ler a palavra, porque não lia, e está começando a ler a palavra agora. Eu amo que você esteja com Deus, mas o que acontece normalmente com as pessoas que conhecem a Deus, conhecem o poder de Deus e conhecem a palavra de Deus, a gente começa a instrumentalizar a fé em nosso proveito. E então a fé vale muito para as coisas daqui. E entendam, não estou dizendo que está errado, porque Deus pode todas as coisas aqui. Ele é todo transcendente, Ele mora num alto e sublime trono, mas Ele é todo imanente. O coração dele está com aquele quebrantado aqui, a orla do seu manto enche esse templo também. Mas eu estou querendo dizer a você que tem essa fé, que é assim que você convida alguém para vir para a sua fé. Venha, Deus pode restaurar o seu casamento. Venha, Deus pode ajudar a tirar seu filho da droga. Venha, Deus pode trazer um milagre financeiro para a sua vida. Venha, que Deus, e tudo isso é verdade. Deus pode e faz todas essas coisas e muito mais do que a gente pede ou pensa. Glória a Deus para você que já entendeu que cada detalhe da sua vida importa para Deus. Não me lembro qual era o pregador aqui da igreja, um dos pastores aqui da igreja estava pregando um dia desse aqui e disse isso: Deus se importa com todos os detalhes da nossa vida, e nós oramos para tudo, e pode rir, que eu deixo, mas mesmo que você ria, é verdade. Eu oro para encontrar vaga no shopping, eu oro, tem gente que ora também, eu vi o povo assim orando, agora só não ore para Nossa Senhora das Vagas, que aí não vale, né? Ore para Jesus, ele dá uma vaga.
Eu oro por tudo. Eu oro pelos detalhes que você acha que é mais vil, que é mais sem importância para você. Eu oro para as coisas mais egoístas minhas, para as coisas do meu pensamento, porque eu entendo que não tem nada na minha vida que Deus não se interesse por ela. Então, a minha vida física, eu oro para ganhar de Matheus Kramer no vôlei, no futevôlei. E eu e Pato, a gente tem... Deus tem ouvido as minhas orações algumas vezes. Não, Betão? Diga aí. De vez em quando vem. Eu e Betão, a gente ganhou semana passada. Retrasado. Veja, eu oro por tudo. E você ore por tudo. Deixe Deus fazer parte de toda a sua vida. Mas não é sobre a cura do seu corpo ou do câncer do seu marido, do seu filho, que Deus pode e quer abençoar. Não é sobre as coisas dessa vida. A sua fé não está sustentada nisso. Se a sua espiritualidade estiver sustentada no que Deus pode fazer, se você acordou às 5 horas da manhã com vontade de dormir, para vir para cá pensando numa troca, numa barganha, eu estou indo, olha Deus, onde eu estou às 5:30 da manhã, chegando na igreja, porque quer que Deus se solidarize com você, para que Ele lhe abençoe também. O que o apóstolo Paulo diz é tão duro que eu fico sem querer dizer, mas tenho que dizer: você é o mais miserável dos homens, porque você está perdendo o ouro da presença e do relacionamento por algo que Deus pode dar a você. É feito um filho que quer do pai um videogame, um celular, uma bicicleta, ou seja lá o que for, e que o pai pode dar, e o pai dá, mas se o filho basear a sua relação no patrimônio, na herança, ou nos presentes, ele vai perder o ouro e a beleza que é se relacionar com o pai. E o inverso é a mesma coisa. Eu não sei em qual dos rolhos eu dou, eu acho que é no rolho graça, não sei, no concílio, que eu digo isso às vezes. A pessoa chega aqui para mim e diz que não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para vir ao culto, não tem tempo para experimentar uma espiritualidade mais profunda, porque diz que está trabalhando muito para dar dignidade ao seu filho. E eu sei que é verdade na parte externa, ele acredita nisso mesmo, não é mau caratismo, não. Ele acredita que ele trabalhando mais, ele vai dar uma escola melhor para o filho, ele vai dar um celular melhor para o filho, ele vai dar uma oportunidade de viagem para o filho. Ele acha que está fazendo o melhor para o filho. Mas eu gosto de dizer para esse pai, para essa mãe, que daqui a 10, 15, 20 anos, quando esse filho tiver um pouco mais de consciência, certamente que ele preferiria muito mais gastar tempo com você do que você trabalhando para dar a ele o que você quer dar a ele. O que a gente trabalha para dar para os nossos filhos, achando que está querendo dar mais para eles, o que eles mais precisam é da nossa presença. A mesma coisa é Deus conosco. Nós temos direito de pedir a Deus coisas, e Deus dá, porque o reverendo Rodolfo me ensina há 20 anos isso. Deus tem prazer em nos abençoar, como um pai tem prazer em abençoar o filho. Tem nada que eu ame mais do que prover para os meus filhos, dar um presente, dar uma oportunidade de uma experiência, de uma viagem, não tem nada que qualquer pai, qualquer mãe não goste mais do que abençoar o seu filho. Mas eu sei, pela relação que eu tenho com os meus pais terrenos, e pela relação que eu tenho com o meu Deus e Pai, que o melhor que eu posso dar e oferecer é o meu tempo com Ele, é a minha presença. Então agora você acordou de manhã, e você está sendo animado, instruído, inspirado, para que a sua fé seja em mais do que as vitórias, ou mais do que a força nas derrotas. A sua fé seja para além dessa vida, a sua fé para a ressurreição, para a vida eterna. E enquanto isso, enquanto a nossa vida é terrena, e nós não chegamos na vida eterna ainda, a meta é o relacionamento com o Deus que é vivo. A presença que é mais importante do que o presente. Porque se a sua esperança for só para essa vida, você é o mais triste dos homens. Amém?
No final do texto, eu queria pregar só sobre... Quando eu resolvi pregar esse texto, eu ia pregar só sobre o último versículo, 40. Mas depois eu vi que não ia dar certo, eu vinha para o texto mais bonito, que é o dos heróis da fé. Mas esse final desse texto é extraordinário. Versículo 40 diz assim: Deus tinha previsto algo melhor para nós. Ele está falando da história de Israel e de todos os líderes chamados de heróis da fé. Essa é a galeria dos heróis da fé. No entanto, Deus tinha previsto algo melhor para nós. Enquanto os heróis do passado, Abraão, Isaac, Jacó e Moisés, eles viram as sombras de Cristo, eles viram o que se falava do que iria acontecer em Cristo, os tipos, os sacrifícios de animais, sacrifícios de cordeiros, eles viram sacrifícios de cordeiros, e nós hoje contemplamos o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que o autor de Hebreus está dizendo é que todos esses heróis da fé do passado não tiveram o privilégio que eu e você temos de conhecer e se relacionar com Cristo vivo. E ele vai terminar no último versículo falando que a ressurreição, que a nossa fé, aquilo que a gente espera, é a ressurreição, é a garantia do nosso aperfeiçoamento. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. É difícil, eu vou ler de novo, calma. Veja que coisa mais linda. Ele está falando dos heróis do passado: Abraão, Isaac, Moisés, Davi, Gideão, Sansão. Eles, contudo, não obtiveram a concretização da promessa. Pegue agora: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, os heróis da fé, sem nós que estamos aqui hoje, não fossem aperfeiçoados. Eu quero que você enxergue isso como uma corrida de revezamento. Abraão passa para Moisés, para Davi, para Paulo, para Pedro, para Ivanzinho, para você, e nós vamos chegar todos juntos na linha de chegada da vida eterna, porque a nossa glória eterna, ela é coletiva. Nós vamos subir aos céus, nós vamos habitar na Jerusalém Santa, não individualmente, mas é a igreja, é o corpo de Cristo, do passado, do presente e do futuro. E essa palavra aperfeiçoamento, teleios, é prontos, perfeitos. Nós estaremos juntos, aqueles heróis, eu e você, e os que vierem depois de nós, aperfeiçoados, sabe quando? Na ressurreição. A nossa fé é o dia do nosso aperfeiçoamento. Tem um adesivo de carro, hoje em dia o povo usa menos adesivo de carro. Quando há uns 30 anos atrás, a moda era adesivo de carro. E Sérgio Presta vai lembrar disso. E a gente ficava olhando, e a gente tinha cada adesivo massa. Eu tinha uns adesivos massa no meu carro. E tinha um adesivo, fique tranquilo, Deus não terminou a obra na minha vida ainda. O povo que buzinava muito, né? Tenha paciência, Deus não terminou a obra na minha vida. É assim, eu e vocês, a gente ainda não está perfeito, a gente não está completo. Mas na vida eterna, eu e vocês vamos ser aperfeiçoados em Cristo. O louvor pode chegar, como diz Rodolfo. Eu quero terminar essa mensagem para alguns de vocês que talvez estejam aqui com o coração apertadinho. E a proclamação dessa palavra de hoje é: não desanime se as promessas demoram. Há promessa superior para mim e para você. A morte não é o fim, o seu aperfeiçoamento, você que luta contra um pecado, você que luta contra um vício, você que fica indignado, porque não é como você quer ser, feito o apóstolo Paulo: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, se eu faço, quem me livrará desse corpo de morte? Saiba disso, o seu aperfeiçoamento está guardado em Cristo Jesus, na vida eterna. A vitória dos heróis da fé é a nossa vitória, é a vitória dos nossos filhos, porque nós chegaremos juntos. Eu vou orar, e o spoiler da minha oração de daqui a 1 minuto é para que eu e você possamos encarnar uma fé para além dessa vida,
para não sermos dos mais miseráveis. A nossa fé seja uma fé firme na ressurreição de Cristo, porque quando nós ressuscitarmos em Cristo, todas as coisas estarão resolvidas. Vocês não são heróis porque chegaram cedo aqui. Vocês são heróis da fé porque vivem na certeza do que esperam. A fé é a certeza do que você espera. Eu e você e milhões ao redor do mundo que estão agora em cultos, em missas, nós somos heróis porque nós esperamos a ressurreição do último dia. O dia em que seremos todos aperfeiçoados. Naquele dia não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá tristeza, mas gozo e alegria no Espírito Santo. Vive melhor nessa vida quem tem o olho na vida eterna. Eu quero colocar os seus olhos em Cristo e na vida eterna, na ressurreição, para que nessa vida você não seja dos mais miseráveis, você seja dos mais felizes. Nós somos o povo mais feliz da terra. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, que alegria e que privilégio, no domingo da ressurreição, nós estarmos aqui, diante da Tua poderosa palavra, nos juntando a esses heróis da fé, das histórias que a gente lê, das histórias que a gente conta, e hoje, cada membro dessa igreja que está aqui, é incluído nessa galeria dos heróis da fé. Nós todos, independente da idade, independente do tempo que temos no reino, estamos incluídos na galeria dos heróis da fé. E juntos com os demais de toda raça, cor, tribo, língua e nação, um dia aperfeiçoados, perfeitos, completos, te adoraremos, porque o Senhor venceu a morte, porque o Senhor ressuscitou, foi o primogênito, e contigo nós ressuscitaremos também para aquele dia. E naquele dia, Senhor, não haverá mais dor, não haverá mais nenhum aperreio, só haverá alegria na Tua presença. Nos faz, Senhor, algo que nós não podemos fazer por nós mesmos, nos faz ter os nossos olhos fitos em Ti, nos ajuda a contemplar a Tua beleza, nos ajuda a contemplar o Teu sacrifício, mas hoje, mais do que o Teu sacrifício, nos faz contemplar a Tua vitória, a ressurreição, que será a nossa vitória, e que nós não sejamos miseráveis, mas sejamos sim, saindo daqui, depois desse café da manhã, não para dormir tristes, mas para militar como o povo mais feliz da terra. Eu oro por esse milagre no coração de cada irmão, de cada irmã. Aquele que não tinha essa fé, hoje seja alimentado, provido com essa fé, que é dom Teu, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Ele vive. Deus abençoe você.